Tem momentos que parece que as coisas não andam, tem momentos que é o estresse, tem momentos que também tem contas para pagar e não se tem dinheiro suficiente, enfim, que a gente está de pavio curto, né? Que também tem momentos que a gente está fazendo tempestade num copo d'água, né? Ou seja, tem momentos que as pessoas até nos dizem assim, pô, mas tu é muito faca na bota, você está estressado, está irritado e por aí vai. Tá? Então, se você ouviu já alguma dessas frases, né, nas últimas semanas, isso pode ser um indicativo, né, que tem algo errado acontecendo. Então, quando a gente não dorme direito, quando existe uma preocupação constante, quando nós olhamos com um certo pessimismo para a realidade, né? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Me diga aí se você está ouvindo bem aqui no Instagram, também no Facebook. Tá? E me diga aí, antes, enquanto algumas pessoas estão entrando, você pode dizer se nos últimas semanas você teve esses momentos de estresse, de angústia, de uma certa ansiedade, uma expectativa meio nervosa para o futuro, né? Isso mesmo. Ok, entrando. Sim, Vera, né? Quer falar alguma coisa, Vera? Como é que você tem percebido as pessoas? Sim e não. O que será que é o sim? Será que é o não? Mas como é que você tem percebido as pessoas ao redor nesse momento de uma turbulência, né? Uma turbulência que não é só no Brasil, é no mundo também, né? Temos aí um momento de muitas perdas, temos momentos assim de muita tensão, né? Hoje estamos num momento onde também estamos avaliando, né? Com muitas pessoas buscando os culpados também de muita coisa que aconteceu. E isso é uma coisa que acontece quando nós estamos ansiosos, angustiados. Muitas vezes nós buscamos culpados, né? Mas a ansiedade está muito associada à angústia, né? E a ansiedade é um elemento essencial de diversas condições mentais, ela está presente na nossa vida, né? E é uma das principais razões pelas quais as pessoas buscam terapia também, né? A Vera está dizendo aqui que as pessoas estão ansiosas. Eu medito e trabalho com a autoobservação. Então, a autoobservação, nós vamos falar um pouco mais adiante, que é uma das coisas que constitui a meditação, né? E, então, eu pergunto também para quem está me assistindo, você tem percebido as pessoas mais inquietas? E você tem estado também com fadiga? A concentração fica difícil? A sensação de que a mente fica em branco, né? A tensão muscular, perturbações do sono, e muitas vezes ocorre também aquela palpitação, falta de ar, taquicardia, aumento da pressão. Muitas vezes a gente sua demais, os intestinos começam a funcionar de uma forma diferente, tá? Então, tudo isso é sintoma de angústia e estresse. Muitas vezes aumenta, então, o uso do álcool, né? A pessoa não se dá conta, mas come mais açúcar também. Quer dizer, ela vai criando um contexto que não ajuda em nada, né? Também, muitas vezes, hoje as pessoas estão se movimentando menos, e isso tem sido uma das dificuldades também. E a pessoa fica muito reativa, né? Uma sensação de alerta constante, né? Apreensão, né? E muitas vezes a pessoa se expõe a perigos desnecessariamente, né? Então, essa carga de estresse continuado que nós estamos vivenciando nos últimos tempos é uma
assim, é um desafio para a nossa vida, e nós temos que lidar com isso de uma maneira que não estamos habituados, porque geralmente nos preparamos para um momento de algumas semanas, né, de estresse. Quando essa pandemia começou, pensávamos que em algumas semanas isso iria se resolver, né? Celi chegando, tudo bem. E estamos falando hoje de angústia e ansiedade. E a angústia surge quando nós temos uma demanda, temos uma conta para pagar, temos um tempo curto para chegar num lugar e o trânsito não anda, as coisas não acontecem e nós nos sentimos, então, angustiados e muitas vezes com uma sensação de impotência, né? Então, altas cargas de estresse e sobrecarga são fatores de risco para o desenvolvimento, naturalmente, dessa condição de angústia e ansiedade, né? E muitas vezes essas pressões, elas estão presentes em situações também de competição, né? E naturalmente, quando nós estamos com uma demanda grande, ou estamos competindo com alguém, ou estamos com medo também do julgamento, então isso nos afeta de uma forma muito intensa. E a ansiedade, assim como a angústia, são condições naturais quando numa certa medida, né? Como eu costumo dizer, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Agora, muitas vezes a pessoa vicia no excesso de trabalho, ela não para o tempo todo, e tudo isso vai acentuando essa carga de estresse, de angústia, né? Agora, qual é a boa notícia? A boa notícia é que a ansiedade tem cura, a boa notícia é que ela tem tratamento, ela pode ser pelo menos neutralizado. E o efeito de um bom trabalho sobre a angústia, sobre a ansiedade, é um efeito bom que leva, inclusive, a ampliar o autoconhecimento, tá? Então, quando a pessoa acolhe a ansiedade e acolhe a angústia, isso permite, né, que ela se supere, né? E o que nós podemos fazer para diminuir a angústia? Muitas vezes a angústia está ligada a situações de rejeição, a perdas, quando a pessoa se sente fracassada, quando sente que não está conseguindo alguma coisa, né? E eu vou pedir, se você puder, mandar um aviãozinho para outras pessoas. Hoje nós não divulgamos, né, a live, então, naturalmente, às vezes algumas pessoas podem não se dar conta, né? Mas daqui a pouco, daí você pode mandar para outras pessoas também, né? Então, o que acontece? As perdas, as situações, perdas que podem ser de pessoas ou de uma situação social, perdas que de uma... Temos que abrir mão, às vezes, de coisas que não nos faz bem, né? Tudo isso pode aumentar a nossa angústia, né? Agora, a ansiedade, ela surge quando nós estamos nos sentindo ameaçados. Existe algum tipo de perigo iminente ou uma incerteza diante do futuro, né? E essa incerteza hoje está muito alta, essa incerteza, porque existe toda uma... mesmo com essa história da pandemia, né? Nós estamos muitos com dificuldades, assim, de ter uma perspectiva. Muitas vezes até porque isso interfere, né, lockdown, os cuidados que nós temos que ter, isso interfere na nossa rotina, na nossa condição, né, de vida, né? E como é que a gente pode superar a angústia? A angústia, ela está muitas vezes associada a mágoas, a ressentimentos, a um sentimento de impotência, né? E uma das coisas que nos conecta a outros seres humanos é porque, na verdade, todos nós sentimos dor. E quando alguém sente dor, nós, por uma questão natural de empatia, nós nos identificamos com ele, né? Então, quando nós temos pensamentos dolorosos, nós podemos
repetir, Glauber chegando também, repetir determinadas afirmações que nós podemos chamar de mantras positivos, né? É uma forma de falar consigo mesmo, né? E ajudarmos a digerir e assimilar. Boa noite, né? Digamos, diminuir esse peso dessas emoções de uma forma que nós percebamos a angústia, às vezes a negação que nós temos, né? Às vezes nós negamos. Diante de uma perda, a primeira coisa que a gente faz é um sentimento, assim, de negação daquilo. Isso não pode estar acontecendo comigo, né? Agora, muitas vezes nós podemos também procurar nos afastar daquilo que nos causa angústia, né? Nos afastar, ganhar um distanciamento. Esse distanciamento, ele pode muitas vezes nos afastar daquela situação que está causando problemas, mas também pode ser assim um afastamento emocional. Tá? Bem, uma das coisas que nós podemos fazer é prestar atenção se estamos com algum tipo de sentimento de vítima. Isso nos predispõe muito à angústia, né? E uma das coisas importantes é perceber que a gente precisa conviver com o fato de que nós não temos controle sobre tudo. Tá? Então, a gente se focar em nós mesmos e perceber que, apesar das condições difíceis ao redor, nós ainda temos escolhas da forma de nos sentirmos, né? E algumas pessoas também fogem da angústia e da ansiedade se concentrando em alguma coisa, seja numa causa, seja no seu trabalho, né? Ou então se concentrando em alguma tarefa importante, se dedicando a alguma causa, muitas vezes sendo solidário. É muito interessante como, à medida que nós aprendemos a sermos mais presentes e solidários na vida da pessoa, como isso também nos faz bem, porque traz um sentimento positivo, né? E uma coisa fundamental que antes a Vera falou, né, é a pessoa aprender a estar mais presente, auto-observar-se, ou seja, observar o seu próprio pensamento, observar a sua própria atitude, observar o seu estado, seja corporal, mental, emocional, né? Então, a pessoa estar atento até o que fala, até que assunto toca quando encontra outra pessoa, né? Então, essa atenção plena, ela vai diminuindo a angústia. E a pessoa estando plenamente atenta ao presente, ela se sente mais capaz de lidar com as situações, né? E uma coisa importante é justamente essa consciência de que nós podemos escolher como reagir. Uma coisa que eu costumo dizer é que uma pequena parte da nossa vida é o que acontece, talvez 10%, 15%. E 90% é o que nós fazemos com isso. Tá? Uma outra coisa que nós precisamos aprender é aceitar as nossas emoções negativas. Acolher as nossas emoções negativas, né? Porque, de alguma maneira, nós não estamos sozinhos naquilo que nós sentimos. Muitas vezes nós nos sentimos com raiva, nós nos sentimos irritados, mas é preciso nós termos um olhar gentil para conosco mesmos, né? Então, a gente pode pensar nas emoções como uma correnteza, né? Uma correnteza de água, e em vez de ir contra a correnteza, deixar fluir e acompanhar isso, e com a consciência de que nós vivemos num mundo onde tudo muda o tempo todo. Né? Então, há uma impermanência. Então, temos que ter um pouco daquilo que o Dalai Lama chama de compaixão. Né? Começar a nos tratar a nós mesmos como se fôssemos um amigo, nos oferecendo uma autocompaixão e evitando as comparações entre nós e os outros. O perfeccionismo também, ele vai produzir
Vamos ver quem está aqui, a Edi também, a Maria Geni, né? E eu pergunto, como é que está o som agora no Facebook? Como é que está o som, se for o caso de ter alguém no YouTube? Tá bom? É porque o que aconteceu, esses dias deu alguns problemas técnicos, né? É que tinha entrado um vírus no meu computador, né? 2, na verdade. E aí eu fiz um processo de limpeza profunda aí no meu computador. A câmera voltou também, que ontem não estava, né? E o José Luiz dos Reis está dizendo: só se expressa no exterior aquilo que está no seu interior, né? É a mesma coisa quando nós olhamos para uma obra de arte, né? Nós, a obra de arte só tem eco dentro de nós quando ela encontra a capacidade de nós também percebermos e sermos sensíveis. Ah, tá bom. O som melhorou justamente porque eu fiz alguns ajustes técnicos e aí realmente esses dias estava com problema por causa disso. Então, nós precisamos usar a tecnologia, assim como nós usamos a tecnologia aqui. Hoje em dia nós temos essa condição de conversarmos, né, com a tecnologia. Temos que estar atentos que existe uma tecnologia da mente também, né? E a tecnologia da mente, ela pode ser acionada na medida que nós aprendemos que o pensamento tem um processo, que as emoções precisam se expressar, que nós precisamos aprender a fechar alguns ciclos, porque muitas vezes nós deixamos coisas inacabadas, coisas que nós nos sentimos apertados, injustiçados, e em vez de dizer, nós ficamos trancando. Hoje mesmo, eu disse para uma pessoa uma série de coisas que eu precisava para a gente estabelecer um diálogo em relação a uma situação. E isso é importante, porque senão a gente vai se prendendo, a gente vai se sentindo até incapaz de expressar, e a expressão das emoções, elas podem ajudar muito nós a nos sentirmos melhor. Bem, então, há situações também que a gente sente que não se sente bem e a gente fica esperando que outra pessoa peça desculpas. Mas nós temos que compreender que às vezes a pessoa não vai pedir desculpas, né? A pessoa falhou 1, 2, 3, 4, 5 vezes e ela não vai nos pedir desculpa e a gente precisa aceitar isso. Ou seja, se a gente está angustiado, é importante que a gente cuide da própria cura. E muitas vezes existem pessoas que dizem, eu só vou me sentir bem quando a pessoa me pedir desculpas. Então veja que há uma relação entre angústia, mágoas, ressentimentos, né? E a mágoa, por si só, é uma má água. Uma coisa importante para cuidar da angústia e da ansiedade também é comprometer-se com o autocuidado. Né? Quando a gente está muito sensível, parece que tudo nos machuca, né? Ou seja, você para de se cuidar. Né? Então, praticar esse autocuidado, estabelecer certos limites, aprender em alguns momentos a dizer não também. Isso nos ajuda a voltarmos ao nosso centro, o centramento, né? E quanto mais nós pudermos implementar esse autocuidado nas nossas vidas, mais nós vamos nos sentir competentes conosco mesmos e capacitados a nos cuidar. Bem, eu não sei se está fazendo sentido o que eu estou colocando. Tem alguma dúvida? Vou verificar aqui. Tem alguma pergunta? Né? Tem pessoas que eu não conheci ainda aqui. A Neida está aí, que legal. A Edith, a Gláudia, a Celi também, né? Celi, né? E temos aqui outras pessoas que estão aqui no Facebook e no YouTube, tá? Então, é muito importante que a gente aprenda a se permitir a falar sobre a angústia. Esses dias a gente fizemos uma live muito interessante, né? Na segunda-feira, foi domingo, resgatando a alegria de viver.
E muitas vezes a gente vai se entristecendo na medida que se torna muito preocupado, muito envolvido nos problemas e não aprende a se liberar, então, das mágoas, dos ressentimentos, né? E aí o celular, boa noite. Muito bem, estou vendo mais algumas pessoas que estão entrando aqui. O Rogério também, Elizabeth. Bom, então, nós permitirmos falar dos nossos sentimentos dolorosos, falar do que nos magoou, é muito importante. Tá? É uma prática que eu faço quando eu me sinto muito desconfortável com alguma coisa, eu procuro a pessoa e falo. Porque daí a gente pode conversar sobre aquilo. Não fica aquela coisa apertando, a pessoa se sente presa, né? E então, no momento que você fala, você troca ideias, você ouve o outro lado, às vezes, da questão também, onde você se sente desconfortável, né? E, às vezes, as pessoas não desabafam porque sentem que... sentem medo da aprovação, da desaprovação do outro também, né? Ou a pessoa tem vergonha de falar que não se sentiu bem, que se sentiu angustiado ou ansioso com alguma coisa, tá? Mas falar é importante, tá? Às vezes, nós precisamos mesmo, podemos precisar até mesmo de uma terapia, de um terapeuta, alguém que nos compreende. Agora, muitas vezes a gente encontra pela vida pessoas que não querem saber de ouvir a gente, tem a sua posição, às vezes fazem coisas que nós não nos sentimos confortáveis, não nos pedem desculpa, e a gente tem que conviver com isso, né? Agora, sempre que a gente pode conversar, explanar, falar do que está sentindo, escutar o outro lado também, isso ajuda bastante, né? Então, é uma das coisas que nós podemos. Agora, fazer para melhorar, né? Agora, veja bem, permitir se perdoar, porque nós falhamos muitas vezes, né? O perfeccionismo, lá a Terezinha também chegou, né? E o perfeccionismo, então, nos torna pessoas mais angustiadas, mais ansiosas, nos tira o sono, porque a gente se cobra demais. Então, aprender a perdoar a si mesmo, como a perdoar os outros. Esses dias nós fizemos com o Padre Casé uma live, né? Foi justamente onde deu alguns problemas técnicos, assim, por quê? Por causa dos vírus do computador. Mas tem vírus também no nosso computador da mente, no nosso computador do nosso coração. E esses vírus, né, que assim como o computador passa a não funcionar bem quando está com vírus, como aconteceu, né, nós também, muitas vezes, não lidamos bem, porque a nossa mente, o nosso coração, está pesado por aquilo que nós estamos nos cobrando, não nos perdoamos, não perdoamos os outros também. E aí, quando eu falei com o Padre Casé, ele falou muito disso também, do perdão. Aliás, daqui uns dias vamos fazer mais uma live, né? Da importância do perdão, porque justamente no período quando Jesus veio à Terra, existia muito a lei de talhão, olho por olho, dente por dente. Tem gente hoje ainda, né, que é vingativo e tal, e que não consegue nem perdoar outro, nem perdoar a si mesmo. Mas isso é um trabalho que a gente vai fazendo e não é uma coisa tão simples, é um processo gradativo, né? E muitas vezes a gente aprende a perdoar também se inspirando e convivendo e vivenciando, às vezes até o sofrimento. Muitas vezes até a perda, muitas vezes um momento difícil na vida da pessoa permite ela a se humanizar mais. E às vezes a gente precisa olhar o lado positivo que existe, né? Então esse perdão é vital para o processo de cura, né? Ele permite que você deixe ir embora a raiva, a culpa, a vergonha, a tristeza ou outros sentimentos negativos, né? E aí a gente pode ir para frente. Quando eu estou preso em algo que alguém me fez, que eu não estou me sentindo bem, é preferível falar com a pessoa. E às vezes eu já tive situações que eu estava chateado com várias coisas que eu achei que não estava sendo bem atendido. Aí no momento que eu falei, esvaziou. A minha mente não pensou mais naquilo, né?
Então, quando tem uma coisa mal resolvida, às vezes eu vejo pessoas, às vezes de uma mesma família, que ficam anos magoados, né? Eu mesmo tive isso por muito tempo, né? E aí a gente vê que no momento que você começa a curar as mágoas, começa também a aceitar que a gente fez o melhor que pôde numa determinada situação. Eu teve momentos que eu achei que tomei posições, assim, decisões erradas na minha vida, mas aí você vai assimilando, vai digerindo e vai compreendendo que a gente faz a melhor coisa que pode num determinado momento, né? E aquilo que é difícil num momento pode começar a ser mais fácil, né? E muitas vezes a gente precisa fazer, né? Eu até hoje tratei uma pessoa que, né, estava enfrentando um problema com alcoolismo e tal, e aí eu disse para ela, quando você passar e der vontade de beber, diz assim, é só uma cerveja, e eu não vou beber agora, eu posso escolher, né? Aí ela fez e funcionou. Diz, bom, agora tu já tem uma memória que tu já pode ter um domínio. E cada vez que você, digamos assim, colocar o seu pensamento e afastar aquela dificuldade, e você sente que você venceu a si próprio, ou a sua própria dificuldade, você vai ganhar um pouco mais de força. Né? Porque existe a fé, né? A fé em momentos melhores, a fé numa graça maior. Agora, existe muitas vezes algo que é parecido com a fé, mas a pessoa está focada no negativo, num panorama negativo, num medo de que algo muito terrível vai acontecer. Isso às vezes não é fácil, porque tem situações que a gente olha para frente e está pessimista mesmo. Mas então nós devemos prestar atenção na nossa respiração, procurar, independente do que aconteça ou do que possa vir a acontecer, dormir bem, procurar cuidar de si, tomar um sol, ter contato com a natureza, né? Ou seja, viver cada dia, né? De uma forma mais positiva. Agora, tem momentos que a gente precisa de um processo terapêutico, e eu mesmo, sendo psicólogo há 35 anos e conhecendo a hipnose há 46 anos, né? Eu vejo que tem momentos que eu sinto necessidade de falar, de dizer o que eu estou sentindo, e até de fazer um processo terapêutico com alguém, né? Então, nós trocamos sessões às vezes, né? Trocamos com outros terapeutas, e isso nos ajuda a encontrar mais força de fazer, porque a gente precisa olhar onde é que a gente está, aonde é que a dificuldade está chegando, e tem um filósofo, um mestre espiritual, que dizia assim, o tamanho da dificuldade é o mesmo tamanho do que o da facilidade. O tamanho da dificuldade é o mesmo da facilidade. Então, depende o foco. O que faz as coisas parecerem difíceis é o tipo de óculos que a gente coloca, tá? É o tipo de filtro que a gente coloca. Às vezes a pessoa nem tenta resolver uma coisa e já diz, é difícil, eu não posso, não sei. E a pessoa já entra num estado de confusão, né? Então, a gente precisa perceber como a gente também enche a nossa cabeça de pensamentos negativos, e às vezes é como ligar muita coisa ao mesmo tempo no computador. Então, a máquina tem que se dividir com muita coisa. Então, na medida que nós vamos nos tornando mais simples e procurando nos harmonizar, isso facilita bastante. Agora, uma coisa que a gente pode fazer também para viver melhor em momentos de angústia, de ansiedade, é se cercar de pessoas que somam, né? É uma dica bem simples, mas é poderosa, porque na medida que você compartilha, e hoje, num momento que as pessoas falam muito pelo WhatsApp, muito por escrito, nós dedicarmos 10, 15 minutos para conversar por telefone, né? Conversar uma conversa mais real, mais próxima da realidade, é fundamental. Isso é uma questão até
de saúde mental. Tem muitos estudos que estão mostrando que o isolamento está causando uma série de dificuldades, né? Hoje aconteceu até uma situação, né? Eu não me lembro bem onde é que foi, mas acho que foi em Santa Catarina, né? Onde um menino chegou lá com uma espada ninja e começou né, e feriu várias crianças e parece que uma professora também, a si próprio também, né? Então a gente vê que de vez em quando acontece isso, quando as pessoas extrapolam e se tornam agressivas. Isso, né, a cada algum tempo acontece. Às vezes nos Estados Unidos, às vezes aqui. Era uma pessoa que estava passando muito tempo com jogos violentos e tal, e saiu, né? Saiu na escola e começou a atacar e tentou, mas também, assim, contra a própria vida, né? E tudo isso acontece quando a pessoa não dá conta do sofrimento, né? Então, toda a dificuldade, todo o excesso de angústia, de ansiedade, tem a ver com o sofrimento. E quando a pessoa pensa em pôr um fim à própria vida, é porque a vida perdeu o sentido. Agora, como é que nós podemos dar mais sentido à nossa vida? Nós podemos dar mais sentido à nossa vida na medida que nós nos alimentamos. Nem só de pão vive o homem, né, dizia Jesus, mas de tudo aquilo que alimenta o espírito. E então, nós buscarmos inspiração sem sermos carolas também, né? Porque mesmo que a gente tenha uma religião, é importante a gente ter abertura para aprender com muitas pessoas, com muitas filosofias, com muitos livros. Hoje, inclusive, tem muita gente que assiste bons filmes e tal, no Netflix, mas a gente tem que cuidar também, né? Nós temos que cuidar para não esvaziar a nossa vida apenas vendo filmes e coisas, porque nada substitui um bom livro, né? O livro nos permite um tipo de atividade mental aonde nós vamos ativando a nossa imaginação e vamos criando. Então, com assim o excesso de facilidades tecnológicas, às vezes a gente esquece de um bom livro. Até estou procurando aqui, por exemplo, se é um livro interessante, ó, Cérebro e Meditação. Então, um monge conversa com um cientista, né? E esse monge é Mathieu Ricard e Wolf Singer. Eles estudaram o cérebro dele e consideram ele como sendo a pessoa mais feliz que eles encontraram. Então, é muito interessante, é onde ele conversa. Porque a gente vê no budismo, assim como no cristianismo, existe uma convergência de ensinamentos que vão numa mesma direção, né? Agora, o que está se encontrando também é uma convergência entre ciência, né, a psicologia, e a filosofia. E a gente vê que a espiritualidade, ela tem uma série de conselhos que servem, inclusive, para nós termos mais saúde, né? Então, a gente buscar essa inspiração, a gente se conectar, pode fazer parecer os nossos problemas um pouco menores. Tem uma história que eu, às vezes, conto, né, que ela diz o seguinte, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no Facebook. Ó, aí está dizendo José Luiz, o perdão e ter a condição de se liberar. A Neucita aqui também no Facebook, né? O perdão libera. O José Luiz disse antes também o seguinte, só se expressa no exterior aquilo que está no seu interior. Quer dizer, nós acabamos por projetar a nossa preguiça, a nossa inveja, o nosso orgulho, os pecados capitais, a nossa soberba, né? A nossa, enfim, cobiça, né? A nossa, seja o que for, nós projetamos, a gente acaba vendo fora aquilo que está dentro de nós. Por isso que nada melhor do que nós irmos
domando os nossos monstros interiores, né? Transformando chumbo em ouro, como dizia os alquimistas, que é transformar os nossos elementos densos numa leveza, porque a alegria, né, como disse o Moreno ontem no domingo, alegria em grego é ter a alma leve, né? E para ter a alma leve, nós precisamos curar o nosso passado, né? Agora, uma das coisas que nós precisamos fazer, né? Vemos que temos aí o Zeferino, também entrou, a Oneida, muita gente conhecida, Francisca, né? A Neuci. Então, muita coisa que nós precisamos para viver mais felizes, né? É a gente aceitar o passado que se teve. Eu confesso, assim, que teve coisas que eu demorei muitos anos, né? Para assimilar, para digerir, mas é um aprendizado, assim, que não é ler um livro e saber fazer, né? Eu lembro que uma vez eu comprei um livro chamado O Poder da Paciência, né? E aí, até dei esse livro para uma outra pessoa, não sei se ela leu, mas eu levei 5 anos para ter paciência de parar e ler o livro. E aí, cada dia, eu acordava de manhã e lia 2 páginas. E eu fui compreendendo que a paciência é muito mais do que parece. É o tempo de plantar, de cuidar a semente, de deixar essa paciência, ter paciência para as coisas florescerem, né? Das estações chegarem, né? Até uma meta, você precisa plantar e ter paciência também para a coisa acontecer. Um cliente, eu não posso chegar e botar a goela abaixo, uma coisa, eu tenho que ter a paciência para a coisa ir florescendo aos pouquinhos, para mim ir apoiando aos poucos, né? Então, existe uma coisa que eu vou trabalhar bastante. Esse mês eu estou falando bastante de coisas ligadas à ansiedade, mas na sequência vai ter um período que eu vou trabalhar bastante a inteligência espiritual. Então, inteligência emocional e espiritual. O que é essa inteligência emocional? Vou definir basicamente o que é inteligência emocional. Inteligência emocional é quanto você se conhece, sabe os seus pontos fracos e também do que você tem de potencialidade, né, das suas virtudes. É também você saber dar um nome a uma emoção enquanto ela está acontecendo, perceber quando é angústia, quando é ansiedade, quando você está irritado, né? Perceber quando falta essa paciência, ter resiliência, ter força para ir transformando, né? Transformando, inclusive, mágoas e ressentimentos, saber lidar com isso e sair da situação de vítima, né? E a inteligência emocional é se colocar no lugar do outro. Mas se colocar no lugar do outro é muito difícil, né? Porque o outro tem uma outra história, tem uma outra experiência. Essa pessoa que a gente às vezes quer se colocar no lugar, tem que se colocar no lugar com a miopia da pessoa, né? Porque a pessoa não enxerga, não consegue ver, perceber certas coisas. Então, isso não é assim tão fácil, né? Pois é. E a Nelly está chegando aí também, legal. Então, o que nós precisamos? E aí, onde é que entra a inteligência espiritual? Eu vejo que a humildade, né? É algo assim que a gente aprende com o tempo também, né? Da gente não se achar que sabe mais que os outros. A gente sabe algumas coisas, que a gente estudou mais, que a gente se dedicou mais. Agora, o outro sabe, eu encontro um cliente que sabe muito mais que eu em outras coisas, né? Então, nós somos competentes em algumas coisas, incompetentes em outras, né? E quando a gente compreende isso, a gente começa a se enriquecer e trocar. Isso é muito importante, né? Porque a gente cresce muito trocando, né? Então, eu estava comentando antes que esses dias não se ouvia a minha voz aqui no Facebook, no YouTube. O outro dia a câmera não ligou, aí eu vi, não, o meu computador está com vírus, né? Agora, a gente precisa identificar também os vírus
que entra na nossa emoção, né? E eu estava falando que mágoas e culpas e perfeccionismo, tudo isso faz parte. E uma das coisas que nos traz mais paz é aceitar que nós fizemos o melhor que pudemos, quando fizemos, né? Eu gostaria de poder voltar com o que eu sei aos meus 28 anos, 30 anos, mas não é assim que funciona, né? E a gente, então, precisa aprender doutora Fernanda, né? Chegando aí, e a gente precisa aprender, então, a identificar. Agora, na raiz de cada angústia, na raiz de cada ansiedade, existe uma intenção positiva. E quando nós começamos a ver essa intenção positiva, facilita, então, para a gente administrar as emoções. Tem uma meditação que eu criei, eu passei a utilizar, à medida que eu fui desenvolvendo, né? Que é uma coisa bem simples, é como um mantra. Mantra é tipo uma oração que a gente faz, a gente diz assim, assimilando e digerindo. Enquanto a gente diz assimilando e digerindo, a gente respira fundo, observa, respira fundo, segura o ar, assimilando, digerindo. Vamos fazer agora. Eu proponho que a gente faça essa meditação nesse momento. Então, pense em algo que é pesado para você, que é desconfortável para você. E vá dizendo assim, assimilando, digerindo. E quando você solta o ar, diga liberando, né? Porque, veja bem, como eu estava falando antes, quando tem algo que incomoda no relacionamento que está acontecendo, é importante que você fale, mas fale sem ser agressivo, fale sem julgar o outro, expresse o seu sentimento, tenha coragem de se posicionar, porque isso faz bem. Outra pessoa, às vezes, pode até não gostar, mas, como eu estava falando, assim, teve uma situação que eu tive que enfrentar hoje, e eu falei para a pessoa, e eu me senti leve, e eu não vou mais pensar no assunto, já disse para ela o que precisava e tal, e eu acho até que a gente até se aproxima mais quando consegue, então, expressar, tá? Muito bem, muito bem. Olá, a Alessandra também está entrando aí. Então, isso que é importante, nós podermos examinar nossas emoções, falarmos com alguém, se essa pessoa, se você tem essa necessidade, falar das suas angústias, falar dos seus desconfortos, falar das suas ansiedades, porque quando a pessoa se prende demais, aquilo fica incomodando, ela pode perder o sono, ela pode ficar querendo dizer para uma pessoa, pega e diz logo, e aí administra, e pode se falar sobre essa situação, tá? Então, a angústia e a ansiedade, elas estão ligadas também a situações que você não resolveu. Depois que você resolve, depois que você diz o que você precisa dizer, você esquece. Você fica mais em paz, você se torna mais produtivo, né? Então, é superar as mágoas, os ressentimentos, o excesso de autoexigência, o excesso, digamos, de culpa, né? Se perdoar e perdoar os outros também. Todos falhamos, né? Mas é a mesma coisa que existem alguns temas, né? Como o suicídio, por exemplo. As pessoas, então, não falam no assunto. E quanto menos fala, mais aquilo fica um tabu. E quando a gente examina, quando a gente fala, quando a gente examina profundamente e vê como é que pega, onde é que isso pega, isso nos ajuda a nós administrarmos. Então, está falando na inteligência emocional e espiritual, né? Mas a inteligência emocional, na medida que você percebe qual é a emoção, que você dá um nome para a emoção, que você reconhece essa emoção, o que acontece? Isso permite que você também tenha uma capacidade maior de leitura do outro. A empatia se desenvolve na medida que você conscientiza, expressa e verbaliza as suas emoções. E nós vivemos, às vezes, uma sociedade onde existe o elefante na sala, muitas vezes, né? Às vezes, dentro de uma casa, dentro de uma família, tem um elefante, quer dizer, tem um assunto que todo mundo sabe, mas ninguém fala. Parece que é um elefante na sala, né? Então, a gente poder trabalhar, poder falar o que sente
e depois aquilo vai curando. Eu tive muitas experiências na vida de ter ficado magoado muitos anos e tal, com pessoas, né? E à medida que eu fui falando, eu fui percebendo que aquela mágoa tinha a ver com as minhas carências também. A minha mágoa tinha a ver com expectativas irreais. A minha mágoa talvez tivesse a ver com coisas que eu esperasse que o outro fizesse por mim, mas não estava claro. E então, na arte do relacionamento, a gente vai, então, trabalhando, né? E aqui está entrando também outras pessoas, o Guilherme Porto, ô Guilherme, que legal. Aí também o Igor Gonçalves, lá de Pelotas. Muito bem. Então, então é interessante isso, antes nós fizemos essa analogia com a tecnologia, né? Nesses dias nada estava funcionando, eu até disse, não creio em las brujas pelo que las hay, né? Porque estava tudo errado, não se ouvia nada e tal. E aí você vê, bom, vamos fazer uma limpeza no computador, vamos passar, adquirir um programa e ajeitar e tal. Agora está funcionando tudo direitinho, né? Agora, nós administrar, então, também a nossa emoção e perceber quando é que nós estamos, digamos assim, sofrendo por causa de verdades dos livros sagrados, a Bíblia fala, né, dos pecados capitais. Na verdade, é o que nos faz adoecer. É nos compararmos com os outros, a inveja, é não sermos capazes de sermos gratos, é não reconhecer o que aprendemos e o que recebemos com os outros, né? Então, é nós sermos egocêntricos, egoístas, né? Ou sermos orgulhosos, né? E tudo isso é o desafio de cada pessoa. Foi um desafio na época, antes da Grécia Antiga, antes de Jesus vir, e durante e agora, alguns dos problemas são os mesmos, né? Entende? E então nós estarmos atentos, assim, e buscarmos sempre o aprendizado. Uma das coisas, a melhor coisa que eu aprendi na minha infância, assim, quando eu fui alfabetizado, é o prazer de aprender, a alegria que dá ter pequenos desafios e ir se superando, né? Eu fui uma pessoa muito tímida, né? Extremamente tímida, né? E aí, pelo ano 2000, chegou uma professora a assistir uma palestra minha, professora lá do primário, perguntei, o que você veio buscar? Ela disse, eu vim ver se era verdade que tu ia fazer uma palestra, porque você foi um aluno mais tímido que eu tive, né? E eu, quando comecei a falar, assim, para a câmera e tal, me senti tímido como lá atrás, e precisei ir vencendo isso, né? E aí eu vejo que nesse momento que nós estamos, a gente tem que aprender a lidar com um programa por semana, se a gente quer se atualizar, porque tudo muda exponencialmente. Agora, quando a gente aprende exponencialmente, quer dizer, está tudo mudando de uma forma, e se a gente não acompanha um pouco do que está acontecendo, a gente vai ficando por fora, a gente vai ficando, né? Então, precisamos lidar com esse mundo que está se apresentando, que é um mundo diferente. Né? Bom, tem alguma pergunta? Tem alguma... Eu vou convidar também as pessoas quem não se inscreveu no meu canal no YouTube, pode se inscrever, porque nós estamos colocando, eu estou, inclusive, vou colocar lá algumas das lives que nós estamos fazendo aqui. Estou descobrindo um programa que baixa lá né, do Instagram e do Facebook, e podemos levar algumas lives, como já fizemos com algumas. E também, durante esse mês seguinte, como eu estou falando bastante em torno desse tema da ansiedade, do equilíbrio emocional, e na sequência vamos falar de outros assuntos. Mas se você quiser entrar num grupo nosso, aonde você fica informado de tudo isso, e também de outras atividades e de vídeos que nós estamos lançando, e também de algumas outras surpresas que vêm pela frente, você entra lá e se inscreve, você vai receber isso, então, né? Bem, eu vejo assim que também muitas pessoas estão se superando, né? Tem gente aí que estava com dificuldade de entrar no Instagram e agora já está aí, já está assistindo, que legal, né? Eu vou pedir que você diga assim, uma palavra que está relacionada com o aprendizado de hoje.
que nós falamos de angústia, de ansiedade, são emoções parecidas, né? Mas que tem a ver com isso, com momentos de tensão, de pressão, e nós temos soluções para isso, né? Agora, não são receitinhas fáceis, né? Mas existe toda uma tecnologia na hipnose, na auto-hipnose, na meditação, né? Existe uma série de recursos que nós podemos utilizar. E eu vou propor um pequeno exercício, já quase concluindo, né? Daqui a pouco vai também aparecer aqui o link de um curso, o link desse grupo, né? Que já falei. Mas eu vou propor um exercício para você, se você tem uma angústia, uma tensão. Existe uma técnica chamada, podemos chamar assim, de acupuntura sem agulhas, né? É uma técnica de liberação emocional. E nós temos vários canais e vários pontos no corpo que, quando a gente combina com algumas palavras, ela ajuda a gente a assimilar uma emoção. Por exemplo, nós temos um pontinho aqui assim, né? E quando a gente toca esse pontinho, é como tocar um ponto de acupuntura, sem agulhas, pela pressão, a gente diz assim: apesar daquele desconforto que está me atrapalhando, eu me amo e me aceito completamente. Apesar desta ansiedade que está nesse momento, que ainda me acompanha, eu gosto de usar essa palavra ainda, porque ela tem um poder hipnótico, porque você está dizendo ainda, você está falando que é por uma questão de tempo. Apesar da tristeza que ainda está em mim, eu me amo e me aceito completamente. Aí tem um outro pontinho aqui. Aí você vai dizendo mentalmente e vai tocando. Você pode fazer isso agora. Apesar, né? Aí você fala aquilo que está incomodando você. Apesar desse aperto no peito, né? Eu me aceito, eu me amo e me aceito completamente. Aí tem um pontinho aqui em cima da cabeça também, né? Apesar deste desconforto que eu estou enfrentando, pode às vezes é um desconforto com um relacionamento, alguma coisa que você esperava, que não aconteceu, ou que você não fez, ou que você, enfim, se enganou, né? E fica aquele peso. E aí você vai dizendo assim: apesar daquele desconforto que ainda me atrapalha, eu me amo e me aceito completamente. Tem várias maneiras de falar. Cada terapeuta vai construindo uma espécie de rede, né? Porque a gente vai conhecendo ao longo da vida muitos instrumentos que se somam, e daí é como um bom cozinheiro, né? O cozinheiro, ele coloca a erva certinha, o tempero certinho, cada coisa no peixe que ele está fazendo, seja o que for que ele está fazendo, e o terapeuta também, ele vai fazendo assim uma combinação de forma que fica uma boa comida e de forma que fica uma boa terapia também. Então, com cada cliente que eu trato, eu procuro perceber o que ajuda aquela pessoa. E às vezes a técnica que eu usei no dia anterior, eu não uso hoje com esse cliente, né? Porque é uma pessoa diferente, tem uma necessidade diferente, tem um jeito diferente, a história que eu conto já é diferente, né? E esse é um recurso terapêutico muito importante, né? Nós aprendermos a usar parábolas, como Jesus usava, né? Metáforas, histórias. Então, tem as histórias universais, as parábolas universais, né? Mas também, numa terapia, o terapeuta consegue criar uma história onde ele representa como a pessoa está, o desafio que ela tem e aonde ela pode chegar. E tudo isso vai se tornando natural, e chega um momento, né, que nós, terapeutas, a gente auxilia a pessoa e nem sabe bem o que fez, porque a gente usou todo um conjunto de recursos, né? E eu gosto, assim, de perceber, eu me realizo muito com esse trabalho que eu faço, né? Eu contei a minha história esses dias, quando eu estava me formando em psicologia, eu larguei um ótimo emprego, que era o Banco do Brasil, né, que me permitiu pagar a faculdade, inclusive. Por quê? Porque eu via que eu me realizaria muito mais auxiliando pessoas. Então, fiz uma transição de carreira, né?
Bem, então, a Glória está fazendo um comentário aqui. Autossofrimento, me colocar como coitado das situações. Isso que nós estávamos falando antes, quando a gente se coloca na situação de vítima, Glória. A Ana chegou aí também. Né? Então, a situação de vítima, a gente se sente menor que a realidade. E, por incrível que pareça, existe uma nova terapia chamada, não tão nova, né? Chamada panorama social. Quando a pessoa está sofrendo, normalmente ela imagina as outras coisas, outras pessoas lá em cima, e ela se imagina pequenininha. Só o fato de você mudar a localização onde você coloca essa pessoa no seu campo, já muda. Começa a mudar a sensação. Então, veja, a gente pode usar as imagens. Uma das coisas que eu mais trabalho são traumas. Sim? Já estamos chegando no final. Uma das coisas que eu mais trabalhei na minha vida são traumas, né? Então, nós podemos neutralizar os traumas, podemos ressignificar, nós podemos fazer com que eles percam a força trabalhando com as imagens, com as palavras, porque debaixo de cada trauma existe uma crença limitante também. Tá? E eu quero agradecer, então, as pessoas que estão aqui. Tem esse grupo que as pessoas podem entrar para ir acompanhando, serem avisadas nossas lives, né? E fico feliz. Hoje nós estamos usando, né, o computador também, e então estamos no YouTube, estamos no Facebook e estamos aqui no Instagram. E veja, eu levei uma semana para acertar isso. Tive que descobrir os vírus no computador e tive que ajeitar e tal. E aí a gente leva um tempo para dominar uma tecnologia, para fazer uma live, a gente leva um tempo para dominar uma tecnologia, para dominar as emoções. A gente leva um tempo para dominar também a tecnologia do pensamento. Nós levamos um tempo para aprender a dominar a nossa fisiologia. Né? O que é essa fisiologia? Então, todos os traumas, não há trauma que não possa ser, assim, ser superado. Agora, existe uma sabedoria que nós aprendemos a utilizar, que é a sabedoria do nosso corpo, porque quando a gente sente um aperto, né, é importante parar e ver o que está me incomodando. Às vezes alguém disse uma coisa que você não assimilou direito, não desceu redondo, né? Às vezes é algo que você se incomodou, né, com a expectativa e tal. Às vezes é algo que você não se perdoa, seja o que for. No momento que você identifica, você respira, né? Existem técnicas, uma técnica que eu usei muitos anos, tem várias pessoas que me acompanharam lá pelos idos de 80 e poucos, 90, quando eu comecei a trabalhar com renascimento, né? E o renascimento permite, assim, você se dar conta desses desconfortos físicos que somatizaram e vamos digerindo aquilo, assimilando. Hoje eu estou fazendo individualmente, mas já fiz isso muito em grupo também, né? E logo que diminuir, a gente pudesse se encontrar em grupo novamente, eu vou fazer também um curso de formação em renascimento. Tá? E o renascimento é uma forma, a gente chama de renascimento, mas é a terapia da respiração consciente. Né? Então, veja, nós podemos usar a respiração para mudar o contexto das nossas emoções, né? Mantras, que são afirmações mais simbólicas, né? Dizem os indianos lá, Aum, Om, né? Mas pode dizer também, eu me permito dar e receber, eu me permito fluir na criatividade, eu me permito aceitar as minhas limitações, né? E como disse a Gláudia, né? Esse autossofrimento de colocar-se como coitado, a dor de cotovelo, às vezes, né? Tem uma dorzinha que, às vezes, gratifica a gente, né? E a gente, sem querer, muitas vezes, julga o outro, né? A gente, no fundo, a pessoa aprende, assim, a ter um certo prazerzinho com aquela dor. Tem um ganho secundário, né? Então, preciso ir compreender. Tudo isso é autoconhecimento, né? O autoconhecimento, né, é conhecer as nossas fragilidades, é admitir aonde que falta a humildade, né?
aonde estamos sendo muito egocêntricos. E, às vezes, a pessoa está sendo egocêntrica, a pessoa está usando de uma certa soberba, mas a gente precisa ter uma certa compaixão de perceber que, naquele momento, aquela pessoa está tendo aquela fragilidade. E as pessoas têm fragilidades, têm momentos de vida que sofrem, e nós sabemos que isso mesmo no plano profissional tem que trabalhar com as inseguranças, com as carências, com algumas dificuldades subjetivas, e às vezes num projeto, nós vemos isso muito no coach, precisa identificar o que faz a coisa não andar bem. E aí a pessoa fazer um trabalho de autoconscientização emocional. Falamos pouco da inteligência emocional espiritual, vamos falar mais no outro dia, mas a inteligência espiritual está ligada a nos sentirmos parte de algo maior, a nos sentirmos gratos, a nos sentirmos plenos, a nos sentirmos mais fortalecidos e também a desenvolver aquilo que podemos chamar de sabedoria. Agora, o que é verdadeiramente essa sabedoria? O equilíbrio, né? É onde nós podemos ter um equilíbrio, né? Onde podemos descobrir o prumo das coisas, né? O ponto de equilíbrio, né? Onde vamos descobrindo o lugar certo de cada coisa, onde também lidamos com o sofrimento, mas estamos sensíveis à nossa potencialidade, né? Também nessa inteligência espiritual está a capacidade de nos inspirarmos, né? A capacidade de sentir o outro, a própria história, né? Porque, em geral, sem nos darmos conta, alguém se queixa de algo, a gente já começa a julgar, ou começa a impor algo para a pessoa, né? Então, se a gente encontra alguém que está numa condição de vítima, em vez de chegar xingando, colocar o que você está sentindo, saber fazer perguntas que despertem a consciência na pessoa. Na medida que, de qualquer forma, a gente censura a pessoa, aquilo, ela vai se concentrar mais na dor do que na autossuperação. Então, tem toda uma ciência, né? Para nós irmos desenvolvendo, e eu, apesar de ter um sobrenome que diz que sabe, né? É o que eu mais tenho consciência do quão pouco eu sei. E nós estamos sempre aprendendo. E quanto mais nós aprendermos, mais nós vamos, assim, nos enriquecendo. Agora, às vezes a gente não se dá conta do orgulho. Tem pessoas que não querem aprender, têm um orgulho, e ela nem se dá conta daquilo, né? Aliás, a verdadeira ignorância é quando a pessoa nem sabe que não sabe. Agora, quando a pessoa começa a perceber que tem coisas que ela não sabe, ela já se coloca mais aprendiz, né? Então, eu gosto muito, assim, de estar num processo de desafiar a mim mesmo. Aliás, isso é bom até para a pessoa não ter Alzheimer, não ter as doenças do cérebro, está sempre se desafiando, sempre aprendendo algo novo. E isso é tão importante para a saúde quanto fazer exercício físico. Bem, então eu vou pedir que, se você gostou dessa live, mande um aviãozinho para seus amigos, né? Vejo que também entrou a Lourdes, o Gilvan aqui, né? E a Ana Márcia. Opa, se emocionou com alguma coisa? Parar de se punir, né, Ana Márcia? É isso mesmo. O Leandro, né? Eu, quando entrei aqui, no início, tinha só uma pessoa, duas, e eu comecei a falar, né? Aí depois vi que entrou muito mais gente, e a gente precisa, em cada coisa que a gente faz, plantar e ter paciência, né? E aí, grato, a Márcia Baú Sabe está dizendo, grata por mais esse momento de conhecimento de nós mesmos, cada momento um novo aprendizado. E, embora eu nem sempre avise, como hoje eu não avisei, né? Às 21h21, então a gente está chegando aqui nesse local. Tá bom? Gente, grato a todos. E agora, antes de... Isso que eu falei antes,
acupuntura sem agulhas, né? Tem um pontinho aqui, tem um aqui, outro aqui, tem outro aqui, tem outro aqui, tem outro aqui, e tem outros também. Mas a gente não precisa aprender todos os pontos. Aliás, se a gente aprender a meditação aos pouquinhos, e começar a fazer 1 minuto, fazer alguns minutos, depois a gente começa a gostar e vai organicamente. Eu vou fazer um trabalho de meditação pela manhã, começar daqui a alguns dias, estou preparando a ideia ainda, onde nós vamos fazer cerca de 20 minutos a 30, né, de meditação pela manhã, para quem quer se inspirar, tá bom? Então, grato a todos. A gratidão, ela abre portas e é uma das partes, assim, também da inteligência espiritual. Porque a gratidão, ela cria toda uma fisiologia de relaxamento, de reconhecimento e que traz saúde também. Uma pessoa grata tem um sistema imunológico mais forte. Gente, grato pela atenção, pela inspiração, porque que cada uma das pessoas diz, e também a energia de cada um, ajuda também a gente levar esse trabalho adiante. Eu tenho recebido muitos feedbacks, muitos retornos de pessoas assim, e agradeço a todos, tá bom? E vamos colocar no YouTube, então, diversas dessas lives, vocês podem se inscrever lá para seguir acompanhando, tá bom? Um grande abraço, felicidades e tudo bem. Aliás, no YouTube, essa live que nós estamos gravando hoje já está gravada lá. Eu fiz num programa que já está lá no YouTube, já está no Facebook, tá? E as anteriores é que eu vou baixar do Instagram para publicar lá algumas delas, tá bom? E um grande abraço às pessoas que ainda estão aí, né? Que a Oneida, Zeferino, Terezinha, Rogério, enfim, Ana Márcia, Leandro, Lourdes, Giovan, né? Ana Maria, a Gláudia, Alessandra, a doutora Fernanda, Fernanda Bernardes, pergunta, você é parente da... deixa eu ver uma coisa aqui. Está aí. Ó. Deixa eu ver se ela está aqui ainda. A Vera. Vera, vocês são parentes? Se são, diz aí pra gente. Legal. Então, um grande abraço e felicidades. E na sequência nos encontramos e depois, no mês seguinte, já vamos trabalhar um outro assunto. Por hora, estamos trabalhando tudo relacionado à inteligência emocional e à ansiedade e ao equilíbrio emocional. Tá bom? Um grande abraço a todos, então. Que a divina essência, que a essência divina que está em mim, saúde a divina essência que está em ti. Um grande abraço.